Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Às vezes a gente impede Deus de trabalhar na vida da pessoa ou trabalhar na nossa vida porque somos orgulhosos, porque temos orgulho. Deus olha para as pessoas humildes de coração. E quando eu falo de humildade, não é você andar simples, com roupa simples, não é você ter uma casa simples, né? Ou não ostentar muita coisa. A humildade, ela fala muito do caráter, do seu comportamento, um comportamento humilde. São pessoas muito humildes mesmo. Reconhecem, conseguem reconhecer que erraram. E Jesus, ele não chega invadindo, arrombando a porta, igual o policial quando vai fazer uma batida, arrombando, colocando a porta da sua casa no chão. Jesus não faz isso, né? Jesus só começa a operar na sua vida a partir do momento que você reconhece. Você fala, Pai, eu errei. Mesmo eu tendo errado, tentando acertar. Porque às vezes o meu erro foi na tentativa de um acerto, de fazer uma coisa boa. Mas o bem que eu queria fazer, eu não consegui fazer. Eu só prejudiquei o outro. Eu só machuquei o outro. Eu só feri, sabe? Eu só adoeci o outro. E aí Jesus fica impedido de operar, tanto na sua vida quanto na vida do outro. Porque você é incapaz de reconhecer que você errou. E isso fala muito de corações orgulhosos, de quem tem muito orgulho no coração, de quem se sente muito bom a ponto de querer julgar o outro, bom a ponto de achar que é melhor do que o outro e que não erra, errando o tempo todo, descaradamente, erram descaradamente, descarada e desmedidamente, mas tem um coração orgulhoso, não é capaz de ter humildade. Humildade, ela não tá nas roupas. Ela não tá naquilo que você tem ou que você carrega consigo. Ela tá no seu comportamento. Você tem um comportamento humilde? E aí, eu fui vendo todo esse trabalhar de Deus na minha vida, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre reconheci muitos dos meus erros. Eu fiz sim. E eu falo em caráter. Não, eu fiz, tá? Mesmo tentando justificar os erros, mas eu fiz. Eu fiz e é Deus que pode mudar. E aí Deus vai trabalhando pouco a pouco. E a cura, ela é um processo. Deus vai curando aos poucos, é um processo. Porque você levou uma vida toda de dor e sofrimento, e aí do minuto pro outro você fica curado de tudo isso? Não, ela é um processo. Vai sendo curado ferida por ferida. E cada ferida tem o seu tempo de cura. Você pode ter vários machucados pelo corpo, tomando remédio. Eles não vão se curar no mesmo tempo. Não se curam. Cada ferida tem o seu próprio tempo para ser curada. E a gente vê muito isso nas pessoas, né? Pessoas com corações orgulhosos. Você fala todo dia, fala um dia atrás do outro, fala hora atrás de hora, hora após hora. E elas não são capazes de reconhecer. Elas não são humildes de coração. Elas não têm essa humildade de falar, eu realmente errei. Mas tudo que eu fiz de errado foi tentando acertar. Você me perdoa? Você pode me perdoar? Porque eu não fiz pro teu mal. Eu fiz achando que eu estava acertando. Mas agora eu tô vendo que o que eu achei que estava acertando, eu errei mais do que acertei. Porque talvez você tá nessa situação hoje porque você não foi capaz de perdoar. Não foi capaz de reconhecer os seus próprios erros. Quem não reconhece os próprios erros não é capaz de perdoar ninguém. Porque se você não se perdoa, como você vai perdoar alguém? Foi o que Jesus falou. Amar o próximo como a ti mesmo. É o amor que você quer pra você que você tem que dar pro outro. Como você pode querer perdão se você não dá o perdão pras pessoas? Você tem que dar o perdão. Você tem que se perdoar. Se você não dá o perdão pra si mesmo ou pras pessoas, como é que você pode querer o perdão se você não é capaz de perdoar o outro? Não é capaz de se perdoar das suas falhas. E eu vejo muita gente assim com esse comportamento de que eu sou muito santo, eu fui um bom filho, minha mãe nunca teve nada pra falar de mim, eu fui um excelente filho, eu nunca dei um desgosto pra minha mãe, tentando vender pra você uma vida que não existe. Que filho que nunca entristeceu o coração de uma mãe e de um pai, querendo fazer as suas vontades? Isso não existe nem aqui nem lá na China.
Ah, eu fui um bom marido, eu fui um bom pai, eu fiz isso porque eu queria o melhor cuidado pra você, eu fui uma boa mãe. E nem sempre as suas atitudes vão ser boas. Muitas das vezes a sua atitude ela vai machucar, ela vai ferir, ela vai traumatizar. E ela vai acabar destruindo a vida daquele que você diz que tanto ama. E aí a pergunta que eu faço, se você é capaz de fazer isso com outra pessoa, o conceito que Jesus deixou de amar o próximo como a ti mesmo é o do jeito que você ama. O amor que você dá pro outro é o jeito que você ama a si próprio. É isso. Você tem que ser capaz de se perdoar. Tem que ser capaz de ser humilde e falar, Senhor, eu errei, muda a minha vida. Aí você abriu a porta para Jesus entrar. E as pessoas ficam com esses corações endurecidos. Não, eu nunca errei, eu nunca tive um erro. Tá? Tudo que eu fiz foi para te ajudar, foi para acertar. Pode até ter sido com essa intenção, mas o resultado foi outro, completamente diferente. E aí o seu coração é tão orgulhoso, tão endurecido, tão rochoso, que você não consegue se perdoar e falar, poxa, eu errei, Cristo. E eu vejo muitas portas fechadas de pessoas por conta disso. Eu falo, olha a porta fechada aí, porque não reconhece. Acham que são sempre certos. E aí, se você lê a Bíblia, que você diz que lê a Bíblia, que vive a Bíblia, que você diz isso, né? Eu não sei qual Bíblia que essa Bíblia tá muito equivocada, tá bem diferente da minha, tá? Bem diferente do que a gente lê. É igual eu tava relembrando as pessoas falando, você quer a graça, você tem que merecer. E aí a Bíblia vem e diz ao contrário, a graça é um favor que você não merece, fulano. Eu vou te dar aquilo que você não merece. E as pessoas, eu lembro que teve uma frase que fica ecoando, que a pessoa falou assim, eu te dei o que você merecia. Era o que você merecia. Você teve de nós aquilo que você merecia. E aí, você tá preparado para receber o que você merece, então? Porque você se diz tão justo, tão justa, tão correto, tão correta nessa sua vida, sem cometer nenhum erro. Falam descaradamente. Querem te vender uma vida que nem elas acreditam que elas viveram. De tanta honestidade, de tanto caráter, de tanta dignidade. Aí eu falo, estão fazendo o que aqui na Terra? O que vocês estão fazendo aqui? É um coração orgulhoso. Deus rejeita. Coração orgulhoso, ele rejeita aquele que tem um coração orgulhoso, um coração altivo, um coração que não é humilde de reconhecer as suas próprias falhas. A palavra vai dizer que todos nós pecamos e por isso fomos destituídos da glória de Deus. E aí, para você coisar, você tem que merecer, para você ter a graça. Se você quer que Deus te abençoe, a palavra diz lá, os seus amados ele dá enquanto dorme. Não, fulano, você vai dormir o dia inteiro, Deus vai te dar. É o que está escrito, é a palavra de Deus. E essas pessoas, elas querem distorcer a palavra de Deus ao seu favor, achando que o cristianismo e o evangelho é viver aquilo que elas acreditam dentro da sua cabeça, e não é. É viver a palavra ali, foi o que eu falei no outro vídeo, viver Cristo na sua totalidade. Tá? Leia as ações, o que Cristo fez, o comportamento de Cristo, imite este comportamento, você tem que imitar esse comportamento. A igreja não é um templo físico, não são as paredes de lajota, os lustres, os instrumentos, o altar. Isso não é a igreja. A igreja somos nós, o templo somos nós. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos purificar o nosso corpo, consagrar o nosso corpo a Deus. Mas se você é orgulhoso, se você é uma pessoa orgulhosa, eu fiz esse vídeo pra você. Comece a ser humilde de coração. Se você tem muito orgulho, fala, Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. E aí você vai estar abrindo a porta. Deus está só esperando você abrir a porta para que Ele entre, para que Ele transforme, para que Ele mude a sua vida. Assim como Ele tem feito na minha. Eu lembro que Deus fez muitas mudanças na minha vida a partir do momento que eu fui reconhecendo todos os meus erros. Porque eu sou a pessoa mais imperfeita desse mundo. Eu sou a pessoa que mais erra, a que mais peca talvez. Eu peco todos os dias, eu peco no meu pensamento, eu peco quando meu coração fica irado, eu peco quando vem o desejo de vingança, sabe? Eu peco quando eu olho pra uma pessoa que tá do meu lado e eu cobiço ela ali, eu já pequei, eu já adulterei, eu já me prostituí. Esses pensamentos involuntários. E aí essas pessoas e acham que não tem pecado. Quem disse isso foi os fariseus. Mestre, nós não pecamos. Nós não pecamos. É o que eu falei, leia a Bíblia. Mas leia, entenda. Depois que você entender,
Pratique-a no seu dia a dia. Seja o exemplo que você quer ver no outro. Seja o exemplo que você quer ver no outro.